gente, meu nome é Mariana e hoje vim contar pra vocês como eu me saí no meu mês de fevereiro de leituras, né? O que eu tinha me proposto a ler e o que eu realmente li. Ou seja, esse é um vídeo de expectativa versus realidade. Bem, estou aqui com a minha agenda pra ver o que é que eu tinha anotado, né, da minha lista de livros a serem lidos, a TBR. Eu estou anotando sempre 10 livros que eu gostaria de ler, né? Essa tá sendo a minha meta mensal normalmente. Eu ainda não cheguei nela, não li 10 livros nesse mês de fevereiro, mas a gente vai continuar tentando, né? No começo de fevereiro eu tinha anotado pra eu ler Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, Sina, Serpentário, Royal Assassin, Words of Radiance, De Férias com Você, Dicionário de Palavras Perdidas, A Cabeça do Santo, A Maldição do Ex e The Dragon's Promise. Esses foram os 10 livros que eu queria ter lido em fevereiro, né? Quantos desses 10 livros, você me pergunta, eu li realmente em fevereiro? Um livro dessa lista de 10 eu li em fevereiro, que foi o Royal Assassin. Eu li apenas esse livro da lista, que é O Assassino do Rei. Eu tinha colocado em inglês, né, o Royal Assassin. Eu estou lendo todos os livros da Robin Hobb, começando por essa trilogia do Assassino, né, que a editora Suma tá lançando. A editora Suma ainda não lançou o terceiro livro, então muito provavelmente agora em março eu vou ler o terceiro livro dessa série em inglês. Mas foi isso, todos os outros livros que eu botei na lista pra ler não foram lidos. Em vez disso, eu li outros 5 livros. Além desse, O Assassino do Rei, eu li mais 5 livros, totalizando 6 livros lidos em fevereiro. Então, acompanha comigo. Eu comecei fevereiro lendo O Assassino do Rei, da Robin Hobb, que foi muito bom, espetacular. Foi um livro 5 estrelas, favoritado pra mim. Aí depois eu li As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que foi um livro 2 estrelas pra mim. Depois eu li Lore, da Alexandra Brack, que foi publicada aqui pela Alta Novel, mas eu li a versão em inglês e em e-book, eu li digital, né, no Kindle. E também foi uma leitura 2 estrelas pra mim. Aí depois eu li Um Conto para Ser Tempo, da Ruth Ozeki, que foi publicada aqui pela editora Morro Branco. Esse foi um livro 3 estrelas e meia pra mim. Eu gostei, achei ok, mas não foi essa Coca-Cola toda. Depois eu li um livro independente chamado Sakura, Quando Te Encontrei, da Thalissa Bettinelli. E foi um livro 2 estrelas pra mim. E por fim, eu terminei fevereiro, eu li no dia 28 de fevereiro, o livro The Fine Print, da Laura Nasher, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Essência como Amor nas Entrelinhas, mas eu li em inglês, em e-book. E eu amei, 5 estrelas, favoritado. Então assim, você vê que o meu mês, ele foi bem mais ou menos, porque eu comecei e terminei o mês com ótimas leituras, com livros favoritados, mas tudo que eu li entre eles deixou bem a desejar. Falando rapidamente de cada um dos livros. Em O Assassino do Rei, a gente vai continuar a história de Fitzgerald, que é o filho bastardo de um dos príncipes de Torre do Cervo. Essa primeira trilogia da Robin Hobb vai ser sobre ele, né? Vai contar a trajetória dele até certo momento, não sei quando, né? Mas aqui nesse livro a gente acompanha uma boa parte da adolescência, né, do Fitz. Ele acho que tem uns 15 anos, 16 anos quando ele começa esse livro, que vai começar exatamente onde o primeiro livro termina. Não vou falar da história, né, do que acontece exatamente, porque é totalmente spoiler do primeiro livro, mas eu adorei esse livro. Eu gostei muito mais do que eu gostei do primeiro. Eu tinha dado 4 estrelas pro primeiro livro, e eu acho que a Robin Hobb escreve muito bem e consegue fazer uma história assim em que tudo se conecta. O personagem principal aqui é o Fitz, como eu disse, mas não é somente ele, em todos os outros personagens são muito bons também. Aqui a gente vai ter uma grande jornada que o Fitz vai ter que, eu não diria sobreviver exatamente, apesar de que essa palavra também abarca o que ele tem que fazer, mas além de sobreviver, ele vai ter que lutar muito, não guerreando mesmo, não fisicamente, mas lutar com forças muito mais poderosas do que ele. E além dessa luta em que ele vai participar assim diretamente, também nós vamos ver nesse livro toda a luta que o próprio
reino tá travando contra os inimigos, né? Então a gente vai ver os inimigos dos salteadores dos navios vermelhos, que desde o livro anterior já eram uma ameaça, e mesmo nesse segundo livro se torna uma ameaça ainda maior, com pessoas que são forjadas e deixadas para morrer. Sério, eu gostei bastante desse livro. Eu não sei como falar muito dele sem dar spoiler, mas eu gostei muito da narrativa da Robin Hobb nesse livro, de como ela leva o leitor junto ao Fitz e junto a tudo que ele precisa fazer para conseguir o objetivo dele. E eu também gostei das jornadas de todos os outros personagens que vão acompanhar o Fitz. E eu acho que as personalidades dos personagens nesse livro, elas são muito fortes, assim, sabe? Então, assim, se tem um personagem que você gosta, você muito provavelmente vai gostar dele durante todo o livro. E se tem um personagem que você odeia, tem um personagem aqui que eu odeio, eu pelo menos odiei ele desde o primeiro livro, e nesse segundo livro, da primeira até a última página. É impossível não odiar ele, né? Mas enfim. Aí o segundo livro que eu li, como eu disse, foi As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que é um livro que eu pensava que eu ia gostar muito. Muitas pessoas elogiam bastante, amam esse livro, mas ele não foi pra mim. Eu não gostei, não funcionou comigo. A gente vai conhecer nesse livro a história de Corina, que é uma mergulhadora, né? Ela trabalha mergulhando em altas profundidades, em grandes profundidades no fundo do mar. E a vida dela é esse trabalho, né? É viver no fundo do mar. Só que ela tem alguns problemas, as pessoas que participam das jornadas com ela também têm alguns problemas, e a história vai meio que ser permeada tanto por essa vida do fundo do mar, que é bastante desconhecida por todos, quanto pela vida das pessoas que estão acompanhando ela, né, como é que chama? Nos trabalhos, né, nas profundezas do alto mar. Pra mim essa história não funcionou porque eu não me senti conectada com nenhum dos personagens, eu não senti a profundidade deles, eu não senti o peso dos problemas deles, então assim, pra mim eu fiquei, tá, e aí, o que é que vai acontecer? Tá, e aí, o que é que vai acontecer? E foi só isso, não passou muito disso. Eu achei muito bonitas algumas passagens, né, que a Corina vê no fundo do mar, e também tem alguns pontos de vista bem interessantes que a Aline Valek coloca nesse livro, mas pra mim não foi o bastante, né? Esses trechos bonitos eram só isso, assim, trechos bonitos pra mim, não tinha muito mais profundidade, muito mais desenvolvimento dos personagens entre si e entre todos eles, né? Eu quase caí aqui, mas enfim. Então, pra mim, esse livro não funcionou. Mas se você leu e gostou, me conta aqui o que é que eu tô perdendo. Deixa aqui um comentário me dizendo por que você gostou desse livro. Aí depois de ler As Águas Vivas Não Sabem de Si, eu li outro livro que também não funcionou pra mim, que foi Lore, da Alexandra Brack. Lore é um livro que vai misturar a vida real da atualidade com personas da antiguidade. Então aqui nesse livro a gente vai conhecer a Lore Perseus. No começo do livro ela tá numa luta, né, ela num ringue e tal, ela tá lutando, e aí ela encontra, numa dessas batalhas que ela tá fazendo ali, uma pessoa conhecida dela, mas que desapareceu. Ela pensava que essa pessoa estava morta, né, e essa pessoa tá deixando um aviso pra ela, dizendo, olha, outra pessoa tá procurando alguma coisa e eu acho que pode ser você. Aí beleza, né, ela fica toda confusa e tal, não sei o que, vai pra casa, e quando ela tá chegando em casa, ela vê uma pessoa sentada, quase deitada, no chão na frente da casa dela, sangrando, né, e essa pessoa é a personificação da deusa Atena. Ela vai lá, ajuda a Atena, inclusive ela tem que explicar mais ou menos o que tá acontecendo pro amigo dela, que é mortal e não sabe nada sobre o mundo dela. E é nesse momento que a gente descobre exatamente o que é que tá acontecendo. O que tá acontecendo naquele momento, durante os próximos 7 dias, acontece o Agon, que é um evento que
que acontece a cada 7 anos durante 7 dias. Durante esses 7 dias do Agon, como é que eu vou explicar isso? Durante os 7 dias do Agon, os deuses, aqueles deuses que a gente conhece das histórias gregas, né? Atena, Perseus, Apolo, etc e tal, eles podem ser mortos por outras pessoas que querem tomar os seus poderes, né? Então eles têm esse período de 7 dias a cada 7 anos para que eles se tornem mortais. E aí a gente vai perceber que a Lore tá lá enfiada no mundo real para se livrar dessa coisa toda, porque ela é a última de sua família, então a família dela é a casa Perseus, e eles não têm mais tanto poder quanto eles tinham antes e tal. Ela é a última da família dela, mas ela não quer nada com o Agon, ela não quer nada com os deuses. Mas, pela última vez, ela vai fazer um pacto com Atena para elas se ajudarem a acabar com um inimigo em comum. No começo eu achei que esse livro iria ser muito legal, porque eu gosto bastante de mitologia grega, eu gosto de histórias que unem o mundo atual com a antiguidade e tal, mas esse livro também não funcionou para mim. Por quê? Porque a Lore, ela é uma adolescente, né? E os livros adolescentes, eles não estão mais funcionando tão bem pra mim quanto antes, né? Então assim, logo no começo eu já vi qual seria o problema da Lore, porque logo naquela cena em que ela tá na luta, no ringue e tal, né, num primeiro momento ela parece muito fodona, muito badass, eu vou matar todo mundo e tal, eu sou muito poderosa. E no outro, ela tá perdendo a cabeça por causa de coisinhas pequenas, ela tá perdendo o controle de si mesma, sabe? Só de ver o amigo dela que ela achava que tava morto, ela não só fica abalada, o que seria compreensível, mas ela fica duvidando de si mesma, sabe? Então assim, é meio que muitos altos e baixos para 30 páginas. Ela meio que fica balançando entre eu sou muito foda e eu sei exatamente o que fazer, para no próximo momento dizer, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui, sabe? É uma coisa muito bizarra. Então assim, também não me conectei com nenhum dos personagens. A história pra mim não me comoveu, não foi pra frente. Eu achei que a união do mundo real com a antiguidade, com a coisa dos deuses, não deu muito certo, ficou uma coisa meio confusa. Eu não sei se as regras, né, do Agon e de tudo que acontece naquele momento se encaixaram muito bem na história. Então assim, não deu pra mim, não deu. Ah, eu acho que eu esqueci de dizer, mas As Águas Vivas Não Sabem de Si e Lore eu li em e-book, né? Eu não tenho eles físicos. Na verdade eu tenho As Águas Vivas Não Sabem de Si no livro físico, mas tá emprestado com a minha amiga e eu não tinha lembrado. Aí eu comprei o e-book. Ai, mas enfim, li os dois em e-book e foi até bom eu ter lido Lore em e-book, porque se eu tivesse comprado, o preço dele tava altíssimo, tá altíssimo, eu teria, né, foi uma decepção, e aí decepção envolvendo dinheiro não é bom. Então ainda bem que eu não comprei o livro físico. E aí o próximo livro que eu li foi o único livro dessa lista de fevereiro, né, que eu tenho físico, que eu li físico, que foi Um Conto para Ser Tempo, da Ruth Ozeki, que foi publicado pela editora Morro Branco. Eu achei esse livro ok, mas eu esperava mais dele, sabe? Esse livro vai contar a história de duas pessoas que estão em tempos e lugares separados. A gente vai conhecer a Naoko, que é uma estudante japonesa de 16, 15 anos mais ou menos, e ela tá escrevendo um diário dizendo que ela vai contar a história da bisavó dela, Diko, e ela também, e nesse diário ela vai contar assim, as coisas da vida dela, porque a vida dela não tá dando certo, né, porque ela tem alguns pensamentos, né, meio de acabar com tudo e tal. Mas aí ela vai contar sobre a família dela, sobre o que aconteceu. Ela morava nos Estados Unidos, mas teve que voltar pro Japão, e ela não se sente japonesa, ela se sente americana, e ela sofre bullying na escola por ser estrangeira, e ninguém ajuda ela, e o pai dela já tentou se matar mais de uma vez, e a mãe dela parece estar desconectada de tudo, e, enfim, várias outras coisas que ela coloca nesse diário. E a gente vai conhecer outra personagem também, chamada Ruth,
que mora numa ilha do Canadá e vai encontrar o diário da Naoko dentro de uma lancheira da Hello Kitty que vem do mar, né, e chega na praia perto da casa onde a Ruth mora. Então a gente vai saber do diário da Naoko por meio da Ruth, que tá lendo ele lá no Canadá. Então o que a gente vai ver é, a gente está lendo o diário da Naoko pela perspectiva da Ruth, né? Então a gente vai saber o que a Naoko escreveu, o que ela pretendia fazer com a vida dela. E logicamente a gente não sabe, né, pelo diário o que aconteceu. E a gente vai ver a Ruth lendo o diário e tentando descobrir o que aconteceu. Então, esse livro eu gostei, ele pra mim foi ok, mas eu achava que eu iria gostar muito mais dele. Assim, eu não li na verdade a sinopse dele quando eu comecei a ler, mas eu já tinha ouvido falar sobre a Ruth Ozeki. Esse livro foi um finalista do Booker Prize, então ele é muito bem falado. Então eu simplesmente estava esperando uma coisa muito boa, sabe? Só que eu encontrei uma coisa ok, né? Eu acho que os objetivos principais do livro não foram alcançados no final. O final foi meio fraco pra mim. E apesar de ter gostado assim do meio, eu acho que o livro se enrola bastante, é bem lento. Não lento na narrativa exatamente, apesar de que às vezes eu lia e lia 3%, né, dele lia 20 páginas. Mas eu tive mais essa sensação de que as coisas não estavam correndo, acontecendo, sabe? Não tava. A gente só ouvia a Nao escrevendo no diário dela o que ia acontecer, o que ia acontecer, o que ia acontecer, e não acontecia. E a gente só via a Ruth pensando, preciso saber o que vai acontecer, preciso saber o que vai acontecer, preciso saber o que vai acontecer. E ela não fica sabendo o que acontece, né? Enfim. Então foi isso, esse foi um livro 3,5 estrelas pra mim. E eu queria ter gostado mais dele. Ele é um livro bem pesado, tá, gente? Acho que a capa dele não passa exatamente essa vibe que ele tem, né? Parece ser um livro mais de boa, mais tranquilo, mas ele é um livro bem pesado. Por falar em livro que eu acho que poderia ser melhor, essa também pode ser a frase que resume a minha próxima leitura, que foi Sakura, Quando Eu Te Encontrei, da Thalissa Bettinelli. Esse foi um livro que eu vi no Kindle Unlimited. Eu acho, na verdade, que eu vi alguém falando sobre ele no Twitter. E aí alguém falava que era de amigos para namorados e tal, slow burn. E aí eu pensei, tá, vou ler um livro do Kindle Unlimited, né, pra ver se pego alguma coisa boa, né, já que eu vim de leituras que foram bem mais ou menos pra mim, né, mas assim, não deu muito certo. Esse livro foi um 2 estrelas pra mim, porque eu acho que ele peca no que acontece com a maioria dos livros independentes, sabe? Que falta edição, falta revisão, né? Falta uma pessoa para dizer, olha, tira isso aqui, para de encher linguiça e vai botando outras coisas para desenvolver os personagens, sabe? Ou então bota mais disso aqui para que o relacionamento deles pareça mais crível, né? Para que o relacionamento deles ande de tal forma. Também uma edição tipo assim, para por aqui, deixa essa parte de lado e foca em outra coisa agora, né, pra que a história realmente ande, né? Isso é uma coisa que não acontece. Então aqui nesse livro a gente vai ter 2 personagens, a Sakura e o Hayato. A Sakura, ela mora no Japão, ela e o Hayato se encontram lá no Japão porque o Hayato tá lá visitando depois de um momento traumático da vida dele. E aí eles acabam dando força um ao outro, né, como amigos. E aí o Hayato volta pro Brasil, a Sakura fica no Japão, mas eles ficam se comunicando diariamente por 4 anos via mensagens e fotos, né. Depois desse tempo, a Sakura vem para o Brasil passar uma temporada na casa do Hayato. Eles ainda são amigos, né? Só que essa vinda dela pra cá vai mudar tudo, né? Eles vão passar a se olhar com outros olhos, na verdade com os mesmos olhos que eles tinham, mas nunca tinham dado um passo à frente, né? E aí vai acontecer um romance entre eles e vai ter o desenvolvimento, quer dizer, deveria ter tido o desenvolvimento, né? Pra que eles pudessem se abrir e mostrar cada um seus traumas, porque a Sakura também, eles se encontraram em um momento traumático para ambos. Só que o que acontece é que o foco
do desenvolvimento dos personagens é o relacionamento carnal entre eles, né? Só tem cenas e cenas e cenas e cenas e cenas e cenas de sexo. E a parte em que eles conversam e que eles tentam entender o que aconteceu um com o outro, né? Fica assim, 5% no máximo. E aí você fica se perguntando, tá, beleza, é só isso? Cadê o desenvolvimento desses personagens, Deus? Então fica nisso, né? Então o livro é mal desenvolvido, apesar de ter bastante potencial, sabe? Eu acho que, se bem trabalhado, essa amizade dos dois poderia se tornar uma história muito bem contada. E eu devo dizer que a escrita da Thalissa é muito boa, apesar de todos esses problemas, porque eu li esse livro que tem 500 páginas, sei lá, em um dia, sabe? Então é uma escrita rápida e que dá pra acompanhar muito bem, né? Só tem alguns problemas, tem a revisão, vírgula em todo lugar e tal, enfim. Mas eu acho que o maior problema mesmo foi a falta de edição. Aí, por último, já cansada de ler livro ruim, no dia 28 de fevereiro eu nem tava pensando em pegar um livro, gente. Eu pensei, ah, não vou ler mais nada, só vou ler mais em março agora. Mas eu acabei pegando no Kindle Unlimited também o The Fine Print, da Lauren Osher, que é o primeiro livro da série Dreamland Billionaires, que é uma trilogia, né, que são 3 irmãos bilionários por causa desse parque de diversões chamado Dreamland. Nesse primeiro livro, a gente vai saber que o Dreamland, o parque, era gerenciadão, né? O dono do parque era o Brady Kane, que acabou morrendo, né? Sofreu um acidente, ficou em coma, acabou morrendo. E ele vai passar a herança dele para os 3 netos dele, né? Os 3 irmãos, né, que são netos dele. Então a gente vai ver as histórias desses 3 irmãos e o que o Brady, né, o que o ex-dono deixou para que cada um pudesse pegar a sua herança, né? Ele deixou alguma tarefa para cada um dos 3. Então a gente vai ver primeiro o Rowan com sua tarefa, que é, em 6 meses ele precisa revitalizar o parque, né? Ele precisa achar os pontos fortes e os pontos fracos do parque e fazer algo que realmente mude a cara do parque. Para isso ele vai ter que ser diretor do parque por 6 meses, né? Vai ter que juntar uma equipe e vai pensar nesses pontos fortes e fracos, né? Só que o que ele acaba percebendo é que o parque já é o topo dos parques, é o melhor parque, né? Já está acima dos seus concorrentes. Então ele precisa pensar em outras variáveis que podem ser melhoradas, né? E para isso ele vai encontrar uma pessoa especial que também era amiga do Brady Kane, né? Que também pensou junto com ele sobre o parque e tal, e aí é história. Eu amei esse livro, gente. Eu não esperava que ele fosse assim tão bom. Eu li esse livro em um dia, eu li ele totalmente no dia 28 de fevereiro. Eu amei, inclusive nesse momento que já é 2 de março, eu estou lendo o 2º livro da série. E eu acho que a autora realmente acertou em tudo que ela mostrou, sabe? Em tudo que ela desenvolveu no livro. Ela desenvolveu bem o romance, as amizades, as partes familiares e as partes em que ela botou sobre o parque, mostrando não só os pontos fortes, né? Como se fosse uma Disney, né? Mas se chama Dreamland, né? E também mostrando os pontos fracos, né? Que é principalmente a questão humana, né? A questão dos funcionários. Então, eu acho que a autora realmente acertou em todos esses pontos. Eu gostei bastante, eu me diverti, eu chorei, eu ri, eu fiquei emocionada, eu gostei da dinâmica do casal. Enfim, vou fazer uma resenha, provavelmente vai sair em abril, né? Sobre os 3 livros, sobre a série inteira, mas assim, eu li o primeiro, amei, foi favoritado. O 2º tá correndo para o mesmo destino e acho que o 3º também vai ser a mesma coisa, sabe? Mas apesar de que o 3º é o mais segredoso, assim, eu não sei para onde vai o 3º até agora. No primeiro livro, né, eu já sabia para onde ia o primeiro livro e já deu uma dica do que ia acontecer no 2º livro, né? E agora no 2º livro eu tô vendo o que aconteceu, né? Mas não tem dica do 3º livro ainda, pelo menos eu tô em 57% mais ou menos e ainda não tem. Mas enfim, vamos caminhando, né? Então é isso, essas foram as minhas leituras de fevereiro, o que eu queria ter lido e o que eu realmente li.
Ainda não cheguei na minha meta de ler 10 livros em um mês, mas ainda tem mais 10 meses pra isso acontecer. Eu espero que aconteça em algum momento. Mas é isso, me conta aqui embaixo o que você leu em fevereiro, se você gostou das minhas leituras. Não se esqueça também de deixar seu joinha aqui nesse vídeo e de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, pra ver, né, como vai ficar o andamento das minhas leituras nos próximos meses. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!